Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro romance que foi publicado por uma mulher em Moçambique em 1990, que pode parecer recente demais, mas a gente tem que considerar que Moçambique só foi ficar independente em 1975. Então, assim, 15 anos depois, uma mulher estava realmente publicando algo pela primeira vez, e foi justamente a Paulina Chiziane. Ela está viva até hoje, ela é uma escritora contemporânea, né, considerada, e esse foi justamente o primeiro livro dela, que é Balada de Amor ao Vento. Esse daqui não é um dos mais famosos dela, né? A gente tem também aí Cat, uma história de poligamia, que é meu favorito dela. Tudo bem que eu só li esses dois, mas eu gostei muito mais de Nick Cat do que desse daqui. Esse livro é muito, extremamente subjetivo e, nossa, como ele é lírico e ela fica falando sobre a natureza e pensando sobre as coisas da vida. Esse vídeo primeiro, falar sobre essa dimensão lírica, a dimensão do jeito que a história é construída, então, da narrativa e etc. Também falar sobre os temas que são retratados, o enredo em si, porque os livros da FUVEST geralmente importa saber o enredo, né, saber a história aí realmente do livro. Depois eu falo também de algumas questões que caíram no simulado que teve da FUVEST desse ano, que é realmente a FUVEST que criou, né, porque aparentemente, supostamente, estava tendo muitos casos de ansiedade e ataques de pânico no vestibular, então esse ano a FUVEST tá fazendo umas coisas assim, toma aqui, gente, cuidem da saúde mental de vocês, toma aqui esse simuladinho. E nesse simulado caiu duas questões sobre Balada de Amor ao Vento. Eu também vou falar aqui sobre algumas coisas extras, então, temas que são explorados também, mas de uma forma mais específica, eu vou falar, porque não é realmente assim, tipo, que coisa importante no livro. E pensando primeiro na estruturação desse livro, como a narrativa vai ser construída, a gente vai ter 20 capítulos, são bem curtinhos, esse livro é curto, né, são 150 páginas, dá pra ler em poucos dias, mas são capítulos bem curtos e rápidos, então vai ter aqui também uma passagem, assim, um pulo temporal, então às vezes a gente tá acompanhando a vida dela e vai vendo ao longo das semanas ou dos meses. E aí depois do nada, passou 15 anos, no final tem esse pulo assim muito grande. E esse livro aqui, eu vou admitir que eu não gostei até uns 80%. Eu gostei depois do final, parece que ela conseguiu amarrar direito as coisas, mas assim, no começo é um pouco tenso, assim, parece que a história é extremamente repetitiva. Depois, quando eu for contar o enredo, vocês vão entender do que eu estou falando. E aqui também, que nem eu falei, vai ter toda essa dimensão extremamente subjetiva, que ela vai ficar falando da natureza, e ela vai comparar o amor, né, aqui, Balada de Amor ao Vento, realmente como se fosse, assim, ela descrevendo o amor e falando, não exatamente sobre as pessoas, quer dizer, sempre vai, né, ela vai estar relacionando o Muando, né, que vai ser o grande amor, entre aspas, dela, né, porque as coisas que esse homem faz aqui não é amor pra mim, mas tudo bem. Aqui a gente também vai ter toda a questão da prosopopeia, né, que é uma figura de linguagem como se fosse o guarda-chuva, e dentro a gente tem a personificação, né, então, quando a gente transforma algo, por exemplo, dá características de um animal, uma pessoa, ou dá características de pessoas a seres inanimados, então aqui, por exemplo, o grande ponto, assim, né, no começo da história, é que a Sarnau vai estar interessada no Moando, só que o Moando é um rapaz cristão, então ele tá se guardando aí pro casamento, na verdade, primeiro ele quer ser padre, e depois ele se casa, né, e tal, mas primeiramente ele iria ser padre, então vai ter toda essa ideia dele comparar a Sarnau a uma serpente, né, ao pecado, então aqui a gente vai ter isso o tempo inteiro, de pessoas sendo transformadas, transfiguradas em animais, ou animais tendo sentimentos, rios, coisas assim naturais, apresentando sentimentos humanos. Eu quero falar um trechinho que trata justamente dessa subjetividade, das metáforas que vão aparecer aqui. E assim, aqui é só um exemplo, né? Mas o livro inteiro está permeado por essas coisinhas, assim. É, tipo, muito florida essa história. Mesmo depois que eu fui ler outros livros, né? Depois desse, assim, é até um pouco estranho. Eu fico, nossa, porque a escrita desse livro aqui é realmente muito, tipo, parece que ela fala, e no final não fala muita coisa. O sol era mais dourado, os campos perfumadíssimos, as águas de um azul ímpar e as borboletas mais garridas. Tudo era mais belo porque último. Minha jornada terminava, a caminhada fora curta e salgada. Aqui, nesse trecho, a gente vai ter a tentativa de suicídio da Sarnau. Ela vai tentar se matar e se afogando. Então, o próximo partezinha já vai dar pra entender melhor o que eu quero dizer com isso. Mas aqui também vai tratar muito dessa questão da natureza, né? Do contato que vai ter o tempo inteiro. Então, as naturezas, o azul, o ímpar. Lancei olhares de despedida a todas as coisas. Tudo me inspirava para a partida e suspirei. Quero levar aos habitantes das trevas a mais bela imagem do reino do sol. Então, olha como isso daqui é subjetivo, né? Eu quero levar os habitantes das trevas a mais bela imagem. Ela tá tendo a última visão suposta, né? Porque ela não, isso aqui não acaba, que é bem no começo do livro. Ela não se mata e acabou o livro. Então, ela quer levar a última imagem que ela tá tendo, que ela tá vendo, essa natureza maravilhosa,
justamente pro reino das trevas, né, que é pra onde as pessoas vão. E esse livro também vai ser muito permeado por essa questão do cristianismo, então, né, um dos personagens principais, ele é cristão, e o amor deles, né, então, todo esse embate que eles vão ter vai ser justamente sobre o contraste entre o cristianismo e o islamismo. Não exatamente o islamismo, mas o cristianismo e as religiões originárias africanas também. Dir-lhe eis que abandonei o sol para ser o sal, que amo a vida, mas prefiro as trevas, o sol e o repouso. Então, olha essa metáfora, né? Ela vai abandonar o sol, ela vai deixar de viver pra ser o sal. No caso, ela queria se juntar ao oceano, ela ia se matar se afogando, então ela ia virar sal, ia se decompor lá o corpo dela e ela ia virar nada mais do que sal. E agora falando do enredo em si, eu vou tentar ser bem sucinta aqui, porque eu acho mais interessante falar dos temas ser tratados e ficar explorando mais isso, do que ficar, gente, então, eles não tiveram aquele filho. Eu acho que é mais interessante, mas a FUVEST também, né, cobra muito a questão da história, então às vezes tem que saber alguns detalhes que não são tão legais assim. E a Sarnal, que vai ser a nossa protagonista, ela vai ser alguém que tá completamente meio que subjugada, não exatamente subjugada, mas alguém totalmente disposta a aceitar todas as condições sociais que ela tá imposta. E essa questão geográfica, né, oposição aparece muito, muito, muito em Niket, né, essa oposição entre o norte de Moçambique e o sul de Moçambique, que depois eu vou falar direitinho nos temas, né, mas basicamente essa questão aí de que no norte as pessoas são mais islâmicas, aderem mais ao islamismo e também à poligamia, então é algo que é aceito e é algo que é completamente naturalizado e que é o normal, não é que é porque não é tipo, ai, as pessoas, eles, tipo, tem gente que não gosta, tipo, não, é o que é o normal nessa parte, nessa região do país, nessa religião, e aqui várias vezes, né, vou ler alguns trechos também que fala, o homem não foi feito só para uma mulher, então a Sarnal aqui, justamente vai ter esse embate, que independentemente se ela viver num relacionamento monogâmico ou poligâmico, num relacionamento islâmico ou cristão, ela vai sofrer na mão dos dois. A mulher vai continuar sofrendo de qualquer jeito. E aqui o tempo inteiro vai ser reiterada essa questão feminina, essa condição feminina de só ser uma esposa, de só ser alguém para se reproduzir, também toda essa questão da linguagem, né, tipo, de fertilidade, de gravidez, o tempo inteiro essa questão aí da gravidez vai aparecer. E o outro personagem principal dessa história é o Muando, então aqui a gente vai acompanhar, às vezes, os dois juntos, às vezes eles se separam, e a gente vai ver como a vida dela tá, e depois a vida dele, e depois eles vão acabar se reencontrando de novo, várias vezes assim, né, no livro. E o Muando, ele vai representar justamente a influência colonizadora, né, influência de Portugal em Moçambique, porque ele vai representar tudo isso do católico, do cristianismo, que vai estar principalmente no sul de Moçambique. E no começo do livro vai ser justamente os dois se conhecendo, eles estão lá numa cerimônia, se chama cerimônia de circuncisão. Eu fiquei assim, como assim? A cirurgia que faz, né, tipo, geralmente quando o menino é um bebê, mas não, circuncisão também pode ser o nome de uma cerimônia, assim, que tá quando os meninos estão passando de uma fase mais realmente, assim, imatura, pra realmente virarem homens na sociedade. Então, ela vai se interessar, a Sarnal vai se interessar aí pelo Moando, só que o Moando, ele tá estudando para ser padre, ele fica lá num seminário, né, religioso, justamente pra ser padre, pra poder aí catequizar, e no final ele vai conseguir isso que ele tanto queria, de uma forma não tão que nem ele esperava. Ele passa por algumas coisas, mas ele também faz muitas coisas ruins no processo. Eu não gosto do Mando como personagem, como nada, mas ele vai representar toda essa influência portuguesa que foi imposta, né, em Moçambique durante séculos, que nem no Brasil aqui, né. Então, todos os países que são também, né, tem compartilhando essa experiência, né, lusófona com a gente no Brasil, tem muito sentido a gente saber da história deles e saber, né, ler literatura também nesses países, e é por isso que a FUVEST cobra, né, os vestibulares cobram também autoras nesse caso, né, que são de Moçambique, que são de Angola, porque essa experiência colonial é muito coletiva. E eles vão começar, então, né, um relacionamento, e depois as pessoas vão descobrir, ele vai ser expulso dessa paróquia aí, né, que ele frequentava, ele realmente morava lá, e aí depois, no extra, né, no finalzinho, eu também vou falar dessa parte aí de quando ele é expulso, que o padre, para supostamente um relacionamento aí com uma das mulheres também do convento, mas tudo bem. Só que aí, a Sarnal engravida. Ele fala, não, eu sou um homem cristão, eu vou casar agora com uma mulher que é cristã, que meus pais escolheram, e essa questão também do dote do lobolo vai ser importante aqui. Em Niket também é muito importante, sempre falo de Niket porque eu amo Niket, mas aqui também vai ser isso que a família dele não tinha condição de pagar o dote, que é o lobolo da mulher dele, só que eles, tipo, se endividaram pra conseguir uma mulher muito boa, muito bonita pra ele, né, que era cristã também, e depois, então, o mundo fala tchau, minha família escolheu alguém para eu ficar, e ele abandona a Sarnal grávida. E aí a Sarnal tenta, né, daquela cena lá que eu li, que ela tenta tirar a própria vida.
e ela acaba perdendo o bebê nesse processo, né? Ela tem um aborto espontâneo. E depois a gente pula alguns, não fala exatamente quanto tempo. Esse livro aqui, que nem eu falei, né, ele é bem curto, então os capítulos são bem rápidos e assim, às vezes do nada corta um e a gente vai parar em outro momento da vida deles. E aqui a gente tem então no começo falando que ela foi escolhida pra ser a próxima, não, pra ser na verdade a primeira esposa do rei, porque tem essa questão que os reis eles têm mais de uma mulher. Enfim, aqui na mão dele, ela vai sentir, né, toda a agressividade, ele vai ser super violento. Depois ela vai engravidar também de duas gêmeas e ela vai começar a ser completamente ignorada por esse rei. Então ela vai ter experiências negativas tanto com uma suposta monogamia, que o Moando representava, né? Depois também eles vão reatar depois do relacionamento. E, na verdade ela começa a trair o rei também, né? Mas, então ela vai tanto ser abandonada por esse homem cristão várias vezes e ela também não vai sentir, não vai ter uma vida boa com alguém poligâmico, né, que no caso era o Nigila, era o rei. Então ela não vai estar vivendo um casamento nem um pouco aí, né, proveitoso pra ela, porque ela era uma mulher pobre, né, então se casar com alguém da realeza ia ser algo que ia completamente mudar a vida, a realidade econômica dela, e no começo ela até fala isso, né, só que aqui também tem a questão de como o casamento é tratado como uma forma de escravidão, então vai ter muito isso das mulheres mais velhas aconselhando ela e falando que ela tá indo pra escravatura, que o marido é o senhor dela agora, e ela não tem nada que ela pode fazer, que ela tem que se subjugar a ele a qualquer momento. Enfim, então aqui a gente vai ter essa questão da diferença do gênero, né, da desigualdade, sendo posta em xeque o tempo inteiro. Então a Sarnau não se contentando com isso, e só que é estranho também, porque tipo, meio que parece que ela só aceita o que ela tá sendo exposta. Então a gente fica, ela tá fazendo uma crítica, ou ela tá só, né, a Pauline Tiziane tá fazendo uma crítica, ou parece muitas vezes que a Sarnau tá perpetuando esse tipo de comportamento, né? E na verdade ela é escolhida pra casar com Nigila antes dele ser rei mesmo. Então o pai dele vai morrer, depois, né, enquanto ele é príncipe ainda, e aí o pai dele morre. E aí a questão da Fulvestre é justamente sobre essa parte, quando o rei, realmente, né, o pai, morre antes. Enfim, depois ela vai ser realmente, né, esposa aí principal, a rainha realmente de Moçambique. Só que ela, então, vai ter tudo isso, que ela fica falando, dos braceletes que envolvem ela e que não significam muita coisa mais agora, porque ela sofria, né, violência doméstica, ele batia nela, né, abusava dela, enquanto quando ela sentia ciúmes das outras esposas, porque ela falava que ela tinha que se adequar, né, a essa vida, e etc. E ela começa a ter um caso com o Moando, né, porque ele volta enquanto isso, né, a gente vê também a história do Moando, que o Moando, ele acabou se casando com essa outra mulher, né, que era cristã também, né, boa moça, só que e fala que tem justamente essa questão dos papéis sociais não estarem sendo cumpridos. Então, a menina, né, a mulher dele, não vai cumprir o que se espera de uma mulher. Então, ela não vai lavar a casa, ela não vai cozinhar pros sogros, né? E ela vai começar a dar desculpas, falando que ela tem muita dor de cabeça, que ela tem muitas dores no corpo. E o Moando vai começar a fazer essas atividades domésticas por ela. E aqui a gente vai ter todo o julgamento da sociedade, que fala que ele não é homem de verdade, porque ele tá fazendo essas coisas por ela. E no final ela acaba trocando ele por um outro homem, tipo, ela trai ele. E ele pede, tipo, eles têm um filho, aí ele morre quando ele é criancinha, assim. E aí o Moando está, ai meu Deus, tadinho. E aí ele vai procurar a Sarnau, né? E aí eles começam a ter um caso, eles ficam se encontrando, tipo assim, literalmente numa gruta, numa caverna, assim, é muito estranho. E a Sarnau vai ter meio que uma rival, assim, uma outra personagem que é importante aqui, que é a Fati, que é a quinta mulher do marido dela. Então o marido dela tem 7 ou 8 mulheres, assim, agora, que já faz uns 2 anos, né, que ela tá casada com ele. E ela fala que depois, né, que ela deu à luz às filhas, ele tá meio que ignorando ela, mesmo ela sendo a esposa principal, com quem é realmente a rainha, né, e tal. E ela fala que a Fati, né, enfeitiçou ela, que não colocou, que o marido não chega mais perto dela, etc. E aqui vai ter muito forte também toda essa questão da superstição. E realmente da cultura, da religião, né, de Moçambique. Então toda essa questão de rituais, de curandeiros, aqui vai estar muito forte. E a Fati, né, que é essa meio que rival dela, que ela vai criar, vai ser aqui, né, a rivalidade feminina aparecendo o tempo inteiro nesse livro, ela falando mal das mulheres, falando mal das outras esposas. Só bem no final a gente vai ter meio que uma mudança de mentalidade, assim, dela. E aí que eu fiquei, ok. Ela pelo menos aprendeu alguma coisa, né? Mas isso é, tipo assim, literalmente no último parágrafo, assim, quase do livro, mas tudo bem. E a Fati vai descobrir, então, né, que ela tá se encontrando com o Moando, e ela vai contar pro Nigila, e eles vão ter que fugir. Porque ele dá assim, então, qual de vocês tá mentindo, né? Ou é a Fati, que tá mentindo dizendo que você tá me traindo, ou é você que tá falando que não tá me traindo. Então, eu vou ter que matar vocês duas,
tá bom? E aí eles fogem, né? A Sarnau e o Muando. Só que, na verdade, antes, ela engravida do Muando. E tem toda essa questão de que o primeiro herdeiro do rei, se for um menino, né? Quer dizer, na verdade, o primeiro filho, né? O primeiro herdeiro do rei com a primeira mulher, com a principal mulher, vai ser o próximo herdeiro, vai ser o próximo rei. Então, a próxima criança que ela parisse, se fosse um menino, ia ser o próximo rei. E ela fica grávida, só que ela não fica grávida do rei, ela fica grávida do Muando. E ela tem esse bebê. E também essa questão da cor de pele, porque o bebê vai ser mais claro do que a Sarnau e do que o rei. Ele vai ser da cor de pele do Muando, né? Porque todos os personagens são negros. Só que o Muando e a Fati também, eles são um pouco mais claros, né? A Sarnau e o Nigila, eles são um pouco mais retintos. E, então as pessoas vão falar que a Fati colocou um feitiço pro bebê da Sarnau ser mais, né? As pessoas do palácio, sei lá, a população, eles começam a falar que a Fati colocou uns feitiços na Sarnau pro bebê nascer da cor dela, né, da cor da Fati. Então, que aí tem toda essa questão, né, que ela fica desesperada, Sarnau, porque, meu Deus, eu estou grávida agora, mas o marido não encosta nela há anos, então aí e depois eu vou ler um trecho também que fala sobre os ancestrais, né, que ela fez tudo isso, ela foi procurar todos os curandeiros pra ela poder ter uma desculpa, né, de como aquele filho surgiu, né, tirando traição. E aí, então, o bebê nasce, eles deixam lá o bebê, e aí a Fati descobre que ela tá traindo, né, o Nigila e tal, e aí, só que isso também é uma questão que ela fala, que, tipo, as outras esposas também têm os outros casinhos delas, né, assim, porque ele tem 7, 8 esposas, então, assim, elas vão ter também, né, os seus casos, porque a poligamia também, de verdade, só pro homem. As mulheres não podem ter mais de um marido, mas ela fala que as irmãs, né, ela chama as outras esposas do rei, do marido dela de irmãs, ela fala que elas também vão ter aí os outros companheiros, né, mas não de forma oficial, que nem o rei mesmo. Então ela vai fugir com o Moano, ela vai deixar as duas filhas, né, as duas gêmeas, e o terceiro filho, que é do Moano de verdade, né, com o rei, eles vão deixar eles lá, e ela vai fugir com o Moano. Então eles vão começar aí a ter uma vida de fugitivos, né, porque eles estão sendo perseguidos literalmente pelo rei de Moçambique, e o Muando vai abandonar ela novamente, porque ele vai encontrar lá um carinha, e aí eles começam a, tipo, viver numa área meio afastada, né, e tal, e essa Sarnau não pode sair de casa porque ela é a rainha, e ela está fugitiva, né, se ela for encontrada, eles vão ser mortos, se ela voltar, eles vão ser mortos, e o Muando aqui simplesmente só demonstra ser uma pessoa horrível, né, porque eles ficam assim, ai, jurando amor um pro outro, o tempo inteiro nesse livro é eles jurando amor e o Muando fazendo coisas que não demonstram nenhum tipo de amor. Então, no comecinho, né, quando eles estavam lá mais novos, antes, e aí ele foi expulso do convento lá. Aí ele fica falando, meu Deus, o nosso amor é tão lindo quanto a grama. E aí depois ele abandona ela pra ficar com a outra mulher, pra casar com a outra, que é boa, né, pra sociedade, no geral. E aí, porque a Sarnau era alguém pobre, né, ela era alguém, que nem eu falei, que tava disposta a participar de toda essa questão da poligamia e etc. E ela até fala, eu não me importo de ser a terceira, quarta mulher, eu só quero ser sua mulher. E ele fala, não, eu sou monogâmico, eu só tenho uma mulher. Então ele vai representar todo esse embate, né? Aí, que nem eu falei do cristianismo, do catolicismo em Moçambique. E a Sarnau vai ser o contrário, vai ser os costumes realmente nativos de Moçambique. E aí ele acaba encontrando um carinha que ele conhecia quando ele era mais novo, e aí ele fala, eu vim aqui pra te matar, né, porque você fugiu com a esposa do rei, mas como você salvou minha vida quando a gente era mais criança e tal, eu vou deixar, tipo, ele, sei lá, ele deixa o Moano fugir por uma noite, um dia, e aí depois eles vão atrás dele de novo. E o Moano abandona a Sarnau novamente, e adivinha o que ela estava? Grávida, de novo. Essa mulher engravida 57 vezes nesse livro, simplesmente. E o Muando abandona ela de novo, falando coisas. Não, eu só gostava de você antes. Quando você era rainha, agora você é uma mulher pobre qualquer. Sendo que ele que destruiu, né, a vida dela, mas tudo bem. Ela também destruiu a vida dela, né, ao mesmo tempo. Ela falou, não, que ele fica, ai, você tirou meu filho de mim. Aí ela falou, você queria que eu tivesse trazido ele. E aí sim que o Nigila, né, ia matar os dois. Enfim, Moando foge novamente. E agora a gente tá chegando quase no final da história. E é só aqui que eu realmente comecei a gostar do livro, porque assim, até agora eu tava assim, não aguentando ninguém. Eu não estava aguentando nem a Sarnau, com a rivalidade feminina dela o tempo inteiro. O Moando só faz desgraça. O Nigila é só violento. As outras personagens também. É só tipo, ela fez um feitiço pro meu marido não gostar de mim mais. E aqui a gente vai ter esse salto temporal gigantesco que são 15 anos. E a gente vai ver, vai começar aí o capítulo bem no finalzinho aqui, quando parece que a gente tá no meio de um navio negreiro, talvez assim, com pessoas que estão em uma situação meio que análoga à escravidão, porque aqui é 1990, né, que esse livro tá sendo publicado, e é meio que no mesmo temporal histórico aí,
Porque, por exemplo, Visão das Plantas, que eu já fiz vídeo também, eu vou deixar aparecendo aqui em algum lugar, ele foi publicado em 2019, mas ele fala sobre o século XIX. Esse livro aqui não, ele foi publicado em 1990 e ele fala realmente dessa época, assim, né? Então, a gente vai ver aqui, vai descobrir que o Moando tá sendo enviado para trabalhar, né, meio que escravo aí, em Angola. E essa parte é bem interessante porque fala de todo esse sofrimento do escravo, fala também sobre como a religião é usada como uma justificativa para explicar o trabalho escravo. Então, em Angola, o Moando vai primeiro trabalhar realmente aí, né, de escravo, nas fazendas, né, plantações de cana-de-açúcar, e depois ele vai começar a atuar como um padre, como alguém pacificador daquela área, e a gente também descobre que ele foi parar em Angola porque ele se envolveu com as pessoas erradas, ele se envolvia lá com uma mulher que era prostituta, e aí um dos clientes dela fala que um dos principais, assim, eles usam um termo que eu achei interessante que eu pesquisei depois, falava que era, tipo, um homem que depende de uma prostituta, que, tipo assim, ela meio que banca ele, e essa pessoa era um Sampaio, não lembro, acho que era Sampaio, não Sampaio de Pedro Sampaio, mas que era como se fosse um soldado, assim. Então era alguém que tinha, assim, né, um certo poder lá, e aí o Moano também se relaciona com essa mulher, e o cara acabou mandando ele lá pra Angola, né, pra ser um escravo por 15 anos, né, uma coisa bem tranquila. E o Moano, pelo menos, vai começar aí, né, vai conseguir o que ele tanto queria, que era agir como um padre, e ele vai ficar lá por 15 anos, e depois ele vai retornar pra Moçambique, que é justamente quando a gente tá acompanhando ele agora, ele em busca da Sarnau, de novo, e a gente vai descobrir que nesses últimos 15 anos, ela trabalhou como comerciante lá, e aqui também é legal essa questão da diferença geográfica de onde vão se passar. Porque no começo da história, ela fala, eu tô contando essa história aqui de Mafalala. Então, e ela vai começar a descrever um pouco como é um lugar horrível, como as pessoas defecam fora de casa. E o resto da história se passa em Mambone, que é uma área um pouco mais urbanizada. Então, toda essa questão né, ainda do rei e tal vai se passar em Mambone. Mas no comecinho, porque aqui a gente vai ter a Sarnau narrando o tempo inteiro. E ela vai, às vezes, que voltar, tipo, tá acontecendo isso, mas na verdade eu não sabia de tal coisa. Ou agora, né, no comecinho ela fala, eu tô falando de Mafalala. E aí depois, no final, a gente vai ver ela novamente, né, vai meio que voltar pro começo, pro presente da narrativa, que vai ser ela, então, em Mafalala depois de 15 anos aí. Não dá pra gente saber exatamente em quantos anos se passa essa história, porque 15 anos a partir do momento que eles se separam, né, que ele abandona ela pela segunda vez. Grávida pela segunda vez, né? Porque primeiro ele tinha abandonado ela e ela tentou se matar. E ela estava grávida, né? Quando ela tinha tentado se matar. E aí depois ele abandonou ela de novo. Quando ela estava grávida de novo. Pela 50ª vez, né? Mas tudo bem, esse livro é um pouco repetitivo. Mas, como eu falei, esse final é legal. O final de toda essa questão aí, né? De como vai retratar o trabalho escravo em Angola. E depois como o Moçarnal passou esses últimos anos. E ela vai ter também um outro filho. Mas ela vai ter a primeira filha, né, do Moando aí, e também um outro filho que ela fala que não tem pai. E aqui é bem interessante a crítica que a Paulina Xiziane faz, porque ela fala que o menino não tem pai, mas o cara, né, ele é um homem cristão, e ele fala que ele não podia, então, assumir a criança fora do casamento. Moando também é cristão, mas abandonou-me como uma criança no ventre. Ser cristão é uma coisa, mas a perversão e o afastamento dos deveres paternais, porque se é cristão, é coisa que ainda não entendo bem. Então, e aí a gente vai ficar sabendo que ela estava trabalhando durante esse tempo, tanto como comerciante, porque ela tinha que pagar de volta o lobolo, né, que era o dote dela, que a família do Niguila tinha pago justamente para poder casar com ela, e isso também é uma coisa que eu vou explorar depois, todo esse mercado, como se fosse do casamento, como a mulher é tratada como uma moeda de troca. Então, literalmente, eles pagaram 36 vacas e algumas coisas a mais pra ela poder casar com o Niguila. Então, eles pagam pela mulher. E ela teve que pagar de volta esse lobolo, esse dote. E pra meio que poder viver, né, em paz, assim, depois que ela fugiu. E fala também que o Niguila, tipo, ficou com a irmã mais nova dela. E aí ela meio que substituiu ela. Só que ela teve que pagar de volta esse lobolo. E ela pagou de volta, tanto com esse trabalho aí, né, de comerciante, que era o que ela tava exercendo quando a gente começa a acompanhar de novo a vida dela. Ela tava lá vendendo as coisas no meio de uma feira, como se fosse. Era uma coisa meio brasa, assim. E ela também vai se prostituir. Fala que ela vai usar o corpo. É uma parte até bem forte que ela vai falar sobre o AIDS também, né? Sobre o vírus do HIV. Não de forma direta, mas em Niket também fala sobre essa doença e etc. E como ela teve que tirar o útero por conta de todas as ISTs que ela adquiriu vivendo desse jeito, né? Desses anos. Porque era a única forma que uma mulher pobre tinha pra pagar de volta essa dívida que ela tinha. E essa questão da prostituição meio que forçada, quando é a única opção dada pra uma mulher nessa situação social, também é retratada em Canção pra Ninar Menino Grande, eu vou deixar aqui aparecendo em algum lugar, da Conceição Evaristo. Um pouco também em Memórias de Marta, ela vai ter uma amiga, né, que é prostituta também. Então a gente vai ter o Mono procurando ela, né, querendo reatar com ela, falando, meu Deus, você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida, eu passei por muitas coisas ruins. Eu odeio também essas partes, porque ele fica falando que, tipo, o sofrimento dela não é nada comparado ao sofrimento dele. Tipo assim, meu filho,
E aqui a gente vê que ela não quer aceitar ele de volta, ela fala que ele tem que pagar ela. Então, e pra mim, pelo menos, ficou parecendo que era pagar no sentido assim de realmente prostituição. Em uns vídeos que eu vi, parecia que ela tava pedindo o dote dela, que ela fala que, se bem que tem sentido mesmo, porque ela fala, você tirou tudo de mim, tipo, você me abandonou quando eu tava grávida, né? Você tirou, né, fala que ela perdeu a virgindade com ele da primeira vez, né, que eles se conheceram e tal. E essa questão do embate, né, entre as tradições e entre a religião cristã também vai aparecer nesse momento que eles vão ter a primeira relação, que ela fala, você tem que fazer oferenda pra defunta protetora, né, pra ancestral protetora dela, e ele não faz nada disso. Então é assim, ele completamente não respeitando, né, talvez represente um pouco essa questão, né, da opressão colonial, que também é retratada em A Visão das Plantas, da Djamila, e Djamila, eu não sei direito o nome dessa mulher, são alguns sobrenomes, eu esqueci, mas eu também já falei, né, nesse vídeo sobre esse livro. Só que aqui realmente a gente não vai ter uma volta do amor, a gente não vai ter tudo isso que ela ficava, tipo, sempre descrevendo o tempo inteiro, porque eu não li, né, aqui nenhuma desses trechos, mas várias vezes ela vai ter como, nossa, o Moana é uma pessoa incrível, e nossa, a natureza e tal, e tipo, eles vão viver esse amor avassalador, só que permeado, né, por todos esses abandonos o tempo inteiro. Mas aqui não vai ter, então, essa volta a esse amor, então ela não vai receber ele de volta por afeto, mas porque ela vai precisar desse apoio, dessa figura paterna pros filhos. Então, tem até, né, dois momentos, que primeiro ele encontra ela, tipo assim, na rua, enquanto ela tá vendendo as coisas lá no comércio, né, e ela fala, tipo, não, que ela não quer ele de volta, e depois ele aparece na casa dela. E as crianças ficam, tipo, crianças mais ou menos, né, porque a filha mais dela tinha 15 anos, né, quando ele tinha abandonado ela, que é a Fati, que também é interessante, que fala que ela deu o nome pra menina, um outro nome, só que depois a menina começou a ficar, tipo, a bebê começou a ficar doente por muito tempo, e aí os curandeiros falaram que que espírito, né, teria aí alguma desavença com ela. Ela falou, é a Fati, né, a quinta esposa do meu marido. Porque fala que a Fati foi morta depois que os dois fugiram, porque supostamente ela tinha botado um feitiço, né, na Sarnal, e ela foi morta. Coitada, essa mulher só sofreu. Falou também que quando a Sarnal ficou doente uma época, essa mulher era torturada, porque falavam que ela tava botando feitiço na Sarnal. Qualquer coisa de ruim que acontecia pra Sarnal, ela sofria por causa disso. Independentemente da Sarnal ter traído mesmo o Nigel ou não, a Fati não podia ter mexido com a primeira, né, com a esposa principal do rei, etc. Ela acabou sendo morta. E a curandeira fala pra Sarnal, então, que ela tem que colocar o nome da Fati na filha. E só assim a menina vai melhorar e parar de ficar doente, e é justamente o que aconteceu. E aqui é bonito que ela tem meio que esse esclarecimento de que a Fati não era uma inimiga dela, a Fati era uma pessoa que tava na mesma posição que ela vai reconhecer isso, né, e falar, ela era uma irmã, elas eram mulheres em uma posição completamente desprivilegiada, por mais que elas estivessem lá, né, na realeza, as duas apanhavam, as duas eram meio que torturadas o tempo inteiro. Então aqui vai ter meio que pelo menos essa questão da reatada de pontas, né, que teve essa rivalidade o livro inteiro, mas no final ela vai dar o nome da Fati pra filha, meio que a contra a vontade dela, né, mas pelo menos ela vai perceber, vai ter essa visão, né. E a Sarnal também vai justamente negar, né, o mundo. Então, quando ele quer voltar pra vida dela, quer participar da vida dos filhos, ela não vai deixar. Só que ele vai depois aparecer na casa dela. E ele vai falar, né, pra menina, ai, não, eu sou seu pai e tal. E aí ele também vai meio que assumir a paternidade do outro menino, que é o segundo filho que ela tem, né, com provavelmente algum dos clientes aí que ela teve nesses anos de que ela viveu como prostituta. E no final, então, a gente não vai ter uma volta, assim, do amor deles. A gente vai ter o Moando meio que vencendo pelo contrato social. Porque ela precisava, as crianças precisavam dessa figura paterna aí pra meio que viver. Mas não é que ela realmente quer ele de volta. Porque até no final fica assim, como assim? Porque o livro acaba de uma forma muito. Ela falando assim, tipo, eu estou vencida, meu orgulho. E agora eu vou ter uma partezinha que fala justamente sobre ela se opondo ao Moando. Tu foste para mim vida, angústia, pesadelo. Cantei para ti baladas de amor ao vento. Eres para mim o mar e eu o teu sal. Nunca encontrei os teus olhos nos momentos de aflição. No abismo não encontrei a tua mão. Então aqui, no final, eu fiquei levemente satisfeita, porque tem isso, que meio que parece que eles acertaram as contas, de que ela mostra o tanto que ele já fez essa mulher sofrer, porque no resto do livro meio que parece que ela releva tudo, sabe? Tipo, fica, ai, ele me magoou tanto, mas aí eles voltam e ela começa a trair ele começa a trair o rei com ele. E aí depois, ai meu Deus, ele me abandonou. E agora no final, realmente, não tem isso da volta do amor, mas tem a volta
de que simplesmente uma mulher nessa posição não tem muita escolha. Isso foi o enredo, e eu vou falar agora então dos temas retratados nesse livro, que é bem mais interessante do que ficar falando quem engravidou de quem abandonou quem, que é sempre Moando abandonando a Sarnau. Aqui que eu falei, vai ter tudo isso da poligamia contra a monogamia. Eu vou deixar aqui aparecendo 2 gráficos que falam sobre a influência islâmica e a influência cristã nos países africanos. Também vou deixar aparecendo um que é Moçambique, então, pra vocês se localizarem aí, né, no mapa. E aí vai ter até uma hora que ela vai falar, com a poligamia, com a monogamia, ou mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura. Isso encapsula perfeitamente a mensagem desse livro, não é uma questão do que é melhor ou o que é pior. A experiência feminina no total, não importa o que, vai ser sofredora nesse país. Então, aqui também vai ter toda essa questão, né, do norte e do sul. Pega mais, na verdade, isso em Niket, mas acho que é interessante saber que no norte, né, as pessoas são mais islâmicas e no sul as pessoas são mais cristãs. E o Moando vai representar tudo isso do cristianismo e a Sanal vai estar mais tendente aí às tradições nativas de Moçambique. Outra questão que vai ser explorada aqui o tempo inteiro vai ser a desigualdade de gênero, que vai estar muito atrelada também com o papel social da mulher no casamento, né, da questão, o homem é o teu senhor, você tem que se subjugar a ele, então, que vai só meio que dar um spoiler, assim, né, da experiência horrível que ela vai ter no casamento propriamente dito dela, né, porque ela não vai se casar nenhuma vez como ano. Outra questão muito importante vai ser tudo isso com a natureza. Então, eu vou ler mesmo um trechinho que fala sobre todo esse sentimento de conexão que ela tem com a natureza, e isso vai estar muito atrelado, né, a essa dimensão completamente lírica e subjetiva que esse livro vai apresentar o tempo inteiro. Meu corpo chama por ele, minha alma grita por ele. Meu sonho é todo ele. Encontro-o em todo lado, na verdura dos campos, no mugir das vacas, no brilho do sol, no serpentear dos peixes, no aroma das flores, no voo das borboletas, no beijo dos pombos, até mesmo nos odores das bostas. E aqui, odores das bostas é no sentido de estérico, né, que é algo que pode ser usado como fertilizante, que vai gerar vida novamente. Então aqui, né, tudo isso, que nem falei, da natureza, das coisas, né? Então ela fica aí, ela encontra o Moando nas borboletas, nas flores, até nas bostas. Outra questão importante vai ser a ancestralidade e a espiritualidade. Então, que vão ter muito entrelaçadas, não só realmente com a religião, mas com meio que os costumes realmente populares. Então, quando ela tenta se matar, ela vai acordar depois com curandeiras, passando coisas no corpo dela. Quando o filho primeiro lá, né, que é supostamente do rei, mas na verdade é do Moando, né, nasce, as curandeiras vão fazer, né, as parteiras vão fazer todo um ritual, passar umas coisas na cabeça da criança. Então, aqui eu vou ler um trechinho também que fala quando ela engravida, né, e aí ela tenta fazer com que o marido encoste nela de novo. Aqui, ó. Numa corrida louca, procurei a minha curandeira para que ela preparasse um feitiço forte, seguro, atraindo meu marido para a minha cama. Fiz preces a todos os defuntos, dei oferendas à minha defunta protetora e o milagre aconteceu. Então aqui vai ser, não essa questão fantasiosa, mas realmente espiritualidade, né, aí de ancestralidade, que eles ficam falando o tempo inteiro também, né, meus defuntos são meus ancestrais, então a minha curandeira, fui atrás, não sei o quê. Então aqui isso vai aparecer várias e várias vezes no livro o tempo inteiro. E eu também já falei, mas tudo isso do mercado matrimonial, como a mulher vai ser usada como uma moeda de troca. Então aqui tem uma hora que eles falam que a mulher é a galinha que se cria para com ela presentear os visitantes. Aqui é quando ela tá pra se casar com o Nigila e ela percebe que ela tá meio que à venda. Também tudo isso, esse casamento que eles vão ter, vai ser uma festa muito grande que vai acontecer lá no país. E essa questão do lobolo, né, do dote também é bem importante, que ela vai receber um dote muito alto e depois ela vai ter que passar aí, né, anos trabalhando pra conseguir pagar esse dote de volta, porque realmente é como se fosse uma troca. Então, você me dá a sua filha, eu te dou 6 vacas. Fala também que quando o Moando, né, vai se casar com a menina, a família só tinha, tipo, 4 vacas, ou 3 vacas, eram poucas vacas, e aí eles tiveram que pegar vacas emprestadas de outras pessoas pra poder pagar esse lobolo, né, esse dote, e ele poder casar com a menina. E aí depois ela não estava acostumada a essa qualidade de vida. Enfim, é toda uma questão, né, isso do lobolo também é bem importante. Aqui a gente também vai ter a posição geográfica, né, que eu falei, entre Mambone e Bafalala, que são os 2 locais, né, mais importantes aí pra jornada da Sarnau. E então vai ter essa diferença da urbanização e da colonização em Moçambique. Então Mambone vai ser um lugar muito mais urbanizado, e Mafalala, que vai ser onde eles vão estar no finalzinho da narrativa, né, e também no começo, se a gente for contar aqui a Sarnau contando, falando, eu vou contar a minha história, a religião também vai ser usada como justificativa para toda a opressão colonial, né, vai ser usada realmente como uma justificativa pra escravatura. Então, quando o Moando tá lá, né, trabalhando em Angola e depois ele começa a atuar como padre, muito depressa, os colonos reconheceram nele o homem de que tanto precisavam. O pacificador das revoltas nas roças, com a doutrina do sofrimento na terra e a recompensa no céu.
E agora, pensando nas questões que caíram no simulado, eu vou deixar aqui aparecendo o print delas. E primeiro a gente vai ter uma que fala sobre a morte do rei. Então, o que vai simbolizar? Porque que é importante eles realizarem o sepultamento do rei exatamente na posição que ele estava quando ele morreu. E a segunda vai falar sobre os conflitos que vão aparecer entre os herdeiros do rei, os herdeiros legítimos, né? Que aí, então, isso que eu falo que precisa saber a história. Então, tipo, precisa saber de detalhes. E assim, a gente sabe que não vai cair exatamente desse jeito na prova, né? Porque já caiu no simulado, não vai repetir exatamente a questão. Mas é um bom norte, assim, pra gente se basear. E agora, então, as partes extras, que não são realmente importantes, eu acho, pra história, mas são muito interessantes. Que nem eu falei, toda essa questão do padre, né? Quando o Muando, ele é expulso lá do convento, é bem estranho a forma que é descrita, porque, na verdade, ele foi expulso meio que junto, assim, com outro menino, só que aí esse outro tava realmente se relacionando com a mulher lá no convento, e fala que, ó, eu vou até ler aqui, apurou mais o ouvido e empalideceu. Aqueles gemidos eram seu conhecidos. Aqui estavam falando do padre. Como assim os gemidos eram conhecidos pro padre? E eu já fiquei assim, meio que com a orelha de pé, né? E aí depois continua. No caso é a Sarnal, né? Ela sabendo das histórias. Moando e Salomão foram expulsos do colégio. Mas a cozinheira nem sequer foi repreendida e toda a gente sabe por quê. Então, aqui, né? O padre expulsando os meninos que eles não estavam, né? Mantendo a castidade. Mas ele mesmo também não estava. E isso também é retratado em Canção pra Menino Grande. Porque fala em uma das histórias, né? De uma das mulheres que o Jasmine se envolve lá, que ela, tipo, as pessoas da cidade preferiam falar sobre ela, inventar coisas sobre ela, que falar sobre literalmente um padre que não cumpria com o celibato. Então, né, toda essa questão aí da hipocrisia. Porque essa cozinheira era justamente com a mulher que o outro menino, né, que também foi expulso, estava se relacionando. Então, o Moando, ele foi expulso porque o padre achou cartas que ele tava escrevendo pra Sarnal, assim, tipo, meu Deus, eu te amo. E o outro literalmente foi pego com a mulher lá no lugar, né? Mas tudo bem. Depois tem uma parte bem bonita que é quando a Sarnal tá falando sobre amar. Então, aqui o tempo inteiro ela vai falar né, sobre o amor, não só sobre o amor com relação ao Moana exatamente, mas sobre o sentimento, né? O querer ser amada. Eu debatia-me com todas as forças. Quero amor, tenho fome de amor. Então, esse livro é muito lírico, é muito subjetivo. Aqui foi uma parte que eu genuinamente ri alto, porque quando eles se reencontram, né, depois Sarnal começa a ter um caso com o Moano, e fala aqui, ó, despimos-nos com a velocidade de uma pessoa surpreendida pela diarreia. Então, assim, era pra ser uma coisa romântica? Não, diarreia. Ai, que eu ri de verdade. E aqui, né, voltando para a seriedade, nessa parte, o Moando tá em Angola e vai falar sobre, né, o trabalho escravo. Os pretos gritavam para os outros pretos como se pretos não fossem. O escravo liberto torna-se tirano. O homem alcança as alturas cavalgando nos ombros dos outros. E aqui vai ser, né, a perpetuação da violência. Então, os carrascos, né, eles eram outros homens pretos que estavam lá torturando os escravos, né. Enfim, gente, este foi mais um vídeo sobre os livros da FUVEST. Aqui acabamos, né, Balada de Amor ao Vento. Não foi um dos meus favoritos, mas teve aí seus pontos positivos, né, eu acho que eu deixei bem claro nesse vídeo.